Bem, boa tarde, queridos irmãos. Vamos nos preparando, então, para o nosso momento da tarefa de divulgação doutrinária, elevando sempre o pensamento a Deus, profundamente gratos por existirmos, por aqui estarmos, as bênçãos do Evangelho de Jesus e o amparo da espiritualidade amiga, em especial a corrente espiritual do nosso patrono Bezerra de Menezes, a quem somos também muito gratos por trabalhar na seara. Nesse momento, então, harmonizamos a nossa mente, pacificamos os nossos corações, abertos ao bom aprendizado, que tenhamos boas reflexões e que possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Então, com este espírito de aprendizes, rogamos permissão para abrir o nosso trabalho desta tarde. Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Léa, trabalhadora da casa, em substituição à nossa companheira trabalhadora Débora, que não pôde estar conosco nesta tarde. Nos coube refletir um pouco sobre a temática do poder da amizade, baseados também no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. A circunstância da amizade ela é muito ampla porque ela nos remete à lei natural, à lei de justiça, amor e caridade, e o quanto que para evoluirmos, para nos tornarmos seres melhores, nós precisamos ser solidários uns para com os outros. Se nós tivemos na lei de justiça as primeiras orientações para convivermos de uma maneira mais respeitosa, né? Lá na primeira revelação, Moisés, toda a circunstância dos 10 mandamentos, nos trazendo a base da lei de justiça. Com Jesus, na segunda revelação, nós temos, na lei de amor, a sua base, o seu princípio. Que se nós tivermos que traduzir o Evangelho numa palavra, essa palavra seria amor. Porque ali ele nos dá o roteiro, a rota segura para a nossa transformação moral. E o Espiritismo vem coroar tudo isso quando, na terceira revelação, nos traz o fora da caridade não há salvação, ou seja, a circunstância do entendimento que somos seres espirituais, vivenciando diferentes experiências reencarnatórias para o nosso crescimento moral, e que, se não formos solidários, nós deixamos de ascender às esferas superiores. Nós vamos nos deter na própria marcha. Então, a amizade é um dos exercícios, se não o principal, para nós nos fortalecermos na lei de amor, para nós compreendermos os conceitos da solidariedade e trazermos para o nosso dia a dia, para as nossas relações. Não é algo fácil, porque nós encontramos obstáculos em nós mesmos, nas nossas atitudes de muitas e muitas vidas, nas questões da nossa personalidade, que incorporamos em cada encarnação uma persona, ou seja, essa identidade que eu tenho hoje, e que eu passo a transitar num mundo material que tem muitos apelos e que me desvia, muitas vezes, da minha essência espiritual. Porque eu passo a me entender simplesmente como um corpo que está transitando nesse planeta e que está aqui para colher as benesses materiais. Então, eu me preocupo com a excelência daquilo que eu vou comer, dos bens que eu vou adquirir, e tudo isso é meio, não é um fim na nossa encarnação, né? A lei do progresso, a lei do trabalho, ela vem para nos proporcionar um trânsito material no planeta. Mas a finalidade de estarmos encarnados é para o nosso progresso espiritual. E muitas vezes nós nos detemos nas conquistas de ordem material,
nas circunstâncias da sensualidade e da aparência exterior, e não nos detemos nos princípios, no eixo que é a nossa essência moral e espiritual, ou seja, quem nós somos, efetivamente como seres. Não os títulos que amealhamos, não os bens que adquirimos. E falando na questão dos próprios títulos, da missão do homem inteligente na Terra, quando nós adquirimos um determinado patamar, que por meio da nossa profissão, ou daquilo que nós conseguimos fazer, a gente tem uma certa, vamos dizer assim, responsabilidade maior ou relevância na nossa comunidade, isso precisa estar a serviço da minha comunidade. Isso não é para que a gente fique assoberbado ou se sentindo acima dos nossos irmãos. Se eu sou inteligente, se eu tenho uma capacidade, é para que eu coloque tudo isso a serviço do meu próximo. Então, na realidade, nós vamos demonstrar a nossa amizade em sentido amplo com aquilo que nós, enfim, desenvolvermos, seja no espaço que for, seja no meu lar, na minha profissão, nos lugares que eu frequento, nas amizades que eu cultivo, eu procurar me unir em coração ao próximo para poder ascender espiritualmente e também proporcionar que os meus irmãos possam angariar essas mesmas bênçãos dessa relação saudável. Muito desafiador, tanto é que no capítulo 11, né, amar o próximo como a si mesmo, nós temos muitas e muitas reflexões ali, que cada item nós poderíamos nos deter assim por muitos momentos de estudo. Mas, em especial, os itens propostos para a nossa reflexão, o 8, o 9, o 11 e o 12, desse capítulo 11 do Evangelho, lá no item 8, que já inicia as reflexões sobre a lei do amor, fala da questão do amor estar ser a lei natural por excelência. Se nós observarmos o universo, a criação divina, tudo é solidário. Nenhum ser, por mais ínfimo que seja, não tem uma utilidade. Então, é uma cadeia da criação que todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, têm uma solidariedade e um vínculo. É o próprio retrato da lei do amor, a criação divina, onde tudo é harmônico. E nós, às vezes, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa ânsia, às vezes, de crescimento material, nós desarmonizamos esse contexto, né? Muitas vezes com medidas muito simples que caberiam a nós do ponto de vista ambiental, e nós não fazemos, porque parece que não nos diz respeito. Só que, como tudo está encadeado perfeitamente, quando nós produzimos os efeitos da nossa atitude negativa, a natureza nos devolve da mesma forma, pela lei de destruição, que é o equilíbrio dessas forças. Eu avilto a natureza, ela me devolve com as intempéries, com os terremotos, com as circunstâncias, tanto quanto nós provocamos. Os orbes mais evoluídos, eles têm um clima mais ameno, eles não sofrem como nós sofremos as intercorrências, né, de fenômenos naturais com tanta intensidade, porque o equilíbrio está posto. A humanidade que ali habita respeita o orbe onde está reencarnando. E isso não se processa dessa forma tão... Então, isso é amizade, solidariedade e equilíbrio. A humanidade terrestre está em processo de evolução, de transformação, mas nós ainda temos muito a trilhar até conquistarmos o equilíbrio para um orbe regenerado. É esse o nosso, porque a lei do progresso se faz.
Agora, quando? Vai depender da nossa vontade, perseverança e transformação. Mas nós podemos começar pelo nosso universo, porque o orbe vai ter a vibração do conjunto da vibração de cada um, a sintonia vibratória de acordo com seus habitantes. Quanto mais equilibrados, mais solidários, melhores nós formos, mais nós vamos colher da mesma forma. Grande desafio a ser vencido. Mas lá no item 8, é bem interessante desse capítulo que fala sobre nós, no início, na origem, sermos quase que dominados pela questão do instinto. Eles se referem às primeiras encarnações, no nosso primitivismo, uma vez criados como espíritos, com E maiúsculo, no reino nominal, simples e ignorantes, começando a nossa trajetória até o arcanjo, que é o máximo da perfeição que nós vamos poder atingir. Naquele momento inicial, nós somos como que movidos pelo instinto. Então, a lei de conservação, a preservação daquele ambiente, do habitat onde nós estamos, as disputas pelos territórios, enfim, aquilo era quase que como no reino animal, né? Instintivo para a nossa sobrevivência. Na medida que nós vamos avançando, descobrindo, fazendo algumas descobertas, nós vamos nos tornando cada vez mais corrompidos, entre aspas, como está no Evangelho, porque nós passamos a ser dominados pelas sensações. Saímos daquele processo que é um instinto quase que automático e passamos a ser movidos pelas sensações. Do prazer, das circunstâncias materiais, da sensualidade nas relações, e isso vai num devaneio em que nos entendemos muitas vezes como o centro de tudo e o mundo e as pessoas têm que servir aqueles nossos anseios. E aí nós colhemos tanto quanto sofrimentos em relação a isso, porque a nossa grande meta é sermos conduzidos pelos nossos sentimentos elevados. Então, sair da fase do instinto, ultrapassar as sensações e vivenciar os sentimentos. É esse o nosso desafio. E esses sentimentos precisam estar enobrecidos. Ou seja, diante do que nós temos de exemplo, que é o Cristo, é Jesus como modelo e guia, aquela moral de solidariedade, de amorosidade, de perdão, de humildade, que são conquistas íntimas que nós somos convidados a fazer, mas que longo trajeto nós vamos ter que percorrer. Porque nós somos, né, em essência, espíritos, né? Quando a nossa essência espiritual, nós nos projetamos fluidicamente no nosso perispírito e quando encarnados, como, né, estamos agora, nós temos um corpo físico, mas a nossa essência é aqui. Então, os nossos sentimentos, eles partem daqui para cá. Os nossos sentimentos fazem essa trajetória do espírito e projeta no corpo físico. Porque, em essência, é aqui que está o nosso pensamento, quem nós somos. As nossas sensações, elas partem do corpo físico e impregnam o nosso espírito, às vezes, com energias deletérias. Então, se eu me permito a sensualidade extremada, a promiscuidade, a falta de respeito com o meu corpo e com o corpo do outro, eu vou impregnando o meu espírito com energias materializadas, desequilibradas, e eu angario espiritualmente as consequências dessa minha escolha. Então, para que eu eleve
o meu ser espiritualmente, eu preciso projetar sentimentos e não sensações. Porque as sensações nos adoecem. E elas devem ser consequência de um sentimento enobrecido. A relação das pessoas, ela não tem que ser vilanizada, ela não é equivocada, é algo que é uma bênção, a troca entre seres que se amam. Mas elas precisam estar embaladas por sentimentos. E não pelas circunstâncias da materialidade por si só, as atrações superficiais e desrespeitosas que nos levam a adoecimento como seres. E aí nós recolhemos as consequências disso, no nosso desequilíbrio, nas nossas relações que provocam sofrimento e tantas outras circunstâncias que a gente sabe que acontecem. No item 9, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos falam sobre o apego das pessoas até mesmo a objetos, etc. Né? Ali fala sobre a questão dos próprios criminosos, é assim que eles se referem, que não há, por mais vil que seja a pessoa, alguém ou algo que ela não ame, né? Por pior que seja a índole de uma pessoa, ela tem um afeto por alguém ou alguma coisa. E mesmo essas pessoas, claro, porque a lei natural está na consciência. Então, se momentaneamente a pessoa está em desequilíbrio ou cometendo atos de vilania, mas ela tem em si a consciência divina e um dia ela vai despertar para o bem, seja nessa ou em alguma outra encarnação. Missão dos espíritas, trabalhar pelo progresso de todos. É essa nossa. Se nós vamos alcançar ou não é um outro detalhe, mas que nós não podemos desistir do nosso próximo, é esse o convite a nós como espíritas. E ali no Evangelho tem uma passagem nesse item que é muito interessante, que diz o seguinte: disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, o afeto, né? Por um ser ou por um objeto qualquer. Porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado do instinto. Ou seja, não é que nós não amemos os nossos animais de estimação ou não tenhamos apreço sobre alguns objetos que, às vezes, são objetos de família, são presentes, enfim. O que no Evangelho o Espírito está tentando nos alertar? Que este afeto, ele não pode ser maior ao afeto aos nossos semelhantes. Que nós precisamos nutrir o melhor do nosso afeto entre a humanidade, porque é para isso que a gente reencarna. Se a gente se refugia para amar uma coleção de objetos, uma pleiade de animais, é saudável, ninguém condena o afeto e o cuidado com os animais, são seres da criação divina, mas não em detrimento ao afeto ao próximo. Esse é o nosso desafio. Porque, às vezes, como aquele afeto ele não requer maiores sacrifícios, é mais fácil, né, acolher um serzinho ali de estimação que não vai nos contrariar muitas vezes. Mas o desafio é amar aquele que não nos é tão simpático, que é aquele familiar que muitas vezes não nos compreende e que nós reencarnamos na família necessária para conviver com essa criatura que vem para desafiar
às vezes até o nosso equilíbrio. É esse o exercício, é esse o convite. Então, de aproveitamento da encarnação e pensar assim, né? O que nesse contexto eu preciso exercitar? Porque nós absolutamente não reencarnamos na família equivocada. Nem estamos no meio profissional que não nos é necessário para o nosso crescimento. Cada uma das circunstâncias que nos atraem é porque tem um aprendizado nos aguardando ali. E o grande desafio, então, a grande conquista é ultrapassar a nossa dificuldade e chegar ao exercício permanente da lei de amor. É fácil? Claro que não. Sabemos o quanto é desafiador em muitas circunstâncias. E no item 11, Jesus nos traz o exemplo do perdão em relação a Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e que acabou, todos nós sabemos a história, em relação à condenação de Jesus e o quanto Pôncio Pilatos se eximiu e induziu aquela turba àquele resultado. E Jesus, incansavelmente, e na própria circunstância, ele demonstra a sua compreensão, a fragilidade e a limitação de Pôncio Pilatos naquele momento. Porque Jesus, moralmente, estava acima. Aquilo tudo já tinha um porquê, já tinha uma necessidade, e mesmo tem uma tríade dos livros do André Luiz Ruiz, que é uma coletânea, são 3 livros que ele trata dessa trajetória espiritual do Pôncio Pilatos, e que o espírito que traz na psicografia é o Lúcio, senador romano, e que ele traz o cuidado de Jesus com Pôncio Pilatos nas encarnações seguintes. E numa das passagens desse livro, A Força da Bondade, Sob as Mãos da Misericórdia, e tem mais um título que é sobre a verdade, que daqui a pouco eu lembro, mas são 3, André Luiz Ruiz. Jesus pede que um determinado espírito que ele roga para que acompanhe Pilatos nas encarnações seguintes, que a humanidade ore por ele. Porque cada vez que nós mencionamos o nome dele, nós lembramos da atitude equivocada que ele teve. E o espírito recebe as emanações, as irradiações mentais daquele sentimento nosso de julgamento e de revolta. E Jesus pede, então, nesse livro, que a gente absolva Pôncio Pilatos, porque ele segue recolhendo a negatividade da conduta equivocada naquela época. Então, o exemplo de Jesus em relação ao que é efetivamente o perdão. E se nós pensarmos no aqui e agora, ou quando estamos materializados e que essas nossas falas parecem coisas muito remotas ou pouco factíveis, nós nos olharmos no espelho e nos acharmos obra do acaso, num equilíbrio perfeito que nós temos, que no nosso corpo físico nós temos todos os elementos químicos deste planeta, nós temos a mesma proporção de líquido e sólido que o planeta tem, 2/3 de líquido, 1/3 de sólido. Nós temos um funcionamento perfeitamente adequado à nossa sobrevivência na superfície do globo, com alimento, com oxigênio, com todas as possibilidades para transitarmos. Basta que a gente tenha um olhar mais acurado do que é a nossa oportunidade de vida para entender que só a reencarnação pode explicar determinados desafios que nós estamos recolhendo agora. E cada um sabe de si e qual o desafio que está presente na sua existência. Por mais tranquila, às vezes, que ela possa parecer,
Se não estamos recolhendo diretamente um aprendizado, a gente auxilia quem está num determinado momento, num sofrimento, mas todos nós temos alguma experiência de crescimento. E no item 12, os benfeitores nos falam sobre a questão da rigidez no julgamento com o próximo. Porque, assim como aquela passagem, né, o argueiro e a trave no olho, que nós enxergamos o argueiro no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso olho. O argueiro é um cisco. Nós somos capazes de enxergar um cisco no olho do outro, mas muitas vezes temos uma trave no nosso olho que nós não enxergamos. Então é isso, aqui Jesus nos remete à questão da rigidez no julgamento em relação ao outro, e às vezes como nós somos benéficos, como nós justificamos as nossas atitudes equivocadas. Então, sermos menos rígidos com o outro e analisarmos mais as nossas fragilidades para o nosso crescimento. Então, é esse o convite, né? E esses espíritos que trazem esse esclarecimento nesses capítulos, assim como em outros, nos chama a atenção, que são Lázaro, Emmanuel, Fenelon e Pascal. Esses espíritos são um exemplo do poder da amizade, porque são espíritos de escola, com grande sabedoria em várias áreas do conhecimento. Se nós pegarmos a biografia de cada um deles, tem um livro da Federação Espírita do Paraná, que é Expoentes da Codificação, e que traz brevemente a biografia desses espíritos que nos trouxeram essas mensagens. Eles têm conhecimento em várias áreas, desde as ciências exatas até as humanas. Eles são espíritos de sabedoria que usam esse conhecimento para nos passarem esclarecimentos, para iluminar as nossas consciências. É esse o processo que nós estamos vivenciando. A cada encarnação, nós aprendemos um pouco mais sobre alguma área do conhecimento. Em algumas encarnações, a veia artística, em outras, nós vamos para atividades mais na área das exatas, em outras, na área mais humana, em outras, nós estamos cuidando do nosso lar, que não é menos importante. Então, cada encarnação temos uma vivência. E, a partir delas, trazendo um crescimento espiritual e angariando luzes para a próxima encarnação. Então, que a gente tenha essa consciência e possa, nesta bagagem, né, porque quando a gente desencarnar, não vamos levar absolutamente nada do que é visto, né, nem o nosso próprio corpo físico, que, depois de ter essa finalidade, retorna como elemento para a natureza, para nutrir outros corpos, outras circunstâncias. Então, o que nós vamos levar? Só a nossa essência espiritual. E do que essa bagagem vai ser composta? O que nós vamos ter nessa bagagem quando nós desencarnarmos? Aí é a escolha de cada um, e que a amizade seja o tom para que a gente leve muitas bênçãos para as próximas encarnações. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento dessa etapa, sempre muito gratos às bênçãos do Evangelho, aos bons ensinamentos. Mestre amigo, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, que tenhamos em Jesus o nosso exemplo, modelo e guia, rota segura para a nossa existência. Benfeitores amigos também, somos gratos, e a Deus sempre por aqui estarmos e pelo dom da vida. Sê conosco, mestre amigo, agora e sempre.